Forte abraço a você que me acompanha aqui no Passando a Limpo, este 12º a Limpo, um trabalho que nós estamos fazendo direto aqui, depois que imaginamos trazer destaques das séries que acontecem aqui no Brasil, competições internacionais, enfim. Meu parceiro Thiago está de volta. Um grande abraço, Thiago, seja bem-vindo. Temos assuntos sem fim hoje, mas vamos economizar, né, amigo? Valeu, Juninho, forte abraço, muito bom estar aqui novamente. Sempre tem muita coisa para falar, agora após data FIFA, vai ter muito assunto para a gente comentar, futebol brasileiro, seleções, enfim, vamos embora em mais um programa aí, Juninho. Exatamente, o amigo que nos acompanha aqui no Passando a Limpo, repito, 12º, hoje é dia 15 de setembro, uma sexta-feira, nós tivemos já um destaque na abertura aí, uma abertura diferente, produzido pelo Oscar, nosso parceiro aqui da Rede Fé, junto com os Oreias, são os nossos produtores, incentivadores, enfim, todo mundo ajudando o nosso trabalho. Hoje nós temos os destaques que são importantes. Falar rapidamente da Série D do Campeonato Brasileiro, que está no ritmo de finalíssima, o último jogo para acontecer. Também vamos falar de... Só lembrar 2 jogos do Campeonato Brasileiro da Série A, rodada que começou no meio de semana. Vamos trazer os destaques importantes, falar um pouquinho mais do Thiago, que acompanhou muito a segunda rodada das eliminatórias, Thiago, eliminatória sul-americana. Parece que já tem 2 times classificados. No segundo jogo, de toda forma, o Thiago irá falar também. No Mandando Bem hoje, nós temos uma ação diferente, porque nós vamos indicar um protagonista, um atleta com um desempenho e resultado muitíssimo interessante. E no Mandou Mal, nós vamos falar de um clube brasileiro que continua tropeçando. Ok, gente? Então, tá dado a largada do nosso programa. Mais uma vez, eu agradeço a todos vocês. Você tem a condição de curtir o nosso trabalho, de comentar, tá aqui embaixo, ó, o Zoreia tá trazendo aqui, ó, hoje eu tô numa posição diferente, por isso que eu errei o lado, mas agora tá certo, aqui, ó, curtir, comentar, compartilhar e fazer a sua inscrição, faça a sua inscrição aqui, ó, apontei direitinho, é isso, Thiago? Pode fazer a inscrição e tá no contexto? Vambora. Aí, então vamos nessa, destaques deste 12º Passando a Limpo, vamos ver o que temos ali, olha lá, ó, Ferroviária, deixa eu sair um pouquinho da frente só. Isso! Ferroviária de Araraquara e o Ferroviário Atlético Clube do Ceará fizeram o primeiro jogo, você tá lendo ali, final ida. Thiago, foi 0-0, quer dizer que agora lá no próximo jogo é no Presidente Vargas, Ferroviário e Ferroviária, não é? Lembrando que o Ferroviário, esse time aqui, ó, é dirigido pelo Paulinho Kobayashi, um ex-atleta. A Ferroviária de Araraquara é dirigida pelo Alexandre Lopes. Nós temos um favorito, Thiago, para essa final, que vai acontecer no sábado, 16 horas, o Presidente Vargas. O que você me diz dessa final? Eu acho que final sempre é um campeonato à parte, né? Eu já não me canso de falar isso, sempre falo isso quando a gente comenta aqui. Mas nesse caso eu acho que o Ferroviário passa a ter um pouco de favoritismo, né? Porque conseguiu segurar um empate fora de casa. Não tem a questão do gol fora, então o 0-0 passa a ser um bom resultado para quem joga como visitante no jogo de ida. E como decide em casa, com o estádio cheio, eu acredito que passa a ser um pouco favorito. Os dois já garantiram acesso, então agora eles lutam pelo maior, que é o título. Então acredito que vai ser um jogo muito especial, um bom público certamente. Acredito que o Ferroviário seja um pouco favorito. Se eu pudesse apostar minha ficha, Juninho, apostaria na equipe que vai jogar em casa nesse momento. Eu também. Tem um detalhe. Na primeira fase, Thiago, só para lembrar os amigos, nos 14 jogos da primeira fase, o Ferroviário não perdeu nenhum jogo. Ganhou 13 e empatou 1. Quer dizer que tem um lastro aí, a sua indicação para que o Ferroviário seja possivelmente o vencedor. É o primeiro campeão da série nacional, pode ser o Ferroviário ou a Ferroviária. Mudando de campeonato, nós vamos falar um pouquinho da Série A. Olha o que aconteceu na Série A no meio de semana. Olha ali, ó. Fortaleza 2-1 no Corinthians. Resultado normal que o Fortaleza vive um momento bom, né, Thiago? Exatamente. Eu vi muita gente falando sobre prévia de Sul-Americana. Eu não concordo, porque são campeonatos diferentes, né? Claro, isso tem que ser levado em consideração. Vitória importantíssima para o Fortaleza, que foi superior no primeiro tempo. O Corinthians evoluiu na segunda etapa, mas não foi o suficiente. Chegou a empatar ainda no primeiro tempo. Destaca o primeiro gol do garoto Pedro como profissional, né? Ele que já foi vendido para o Zenit. Mais um, né? Que já foi vendido para o Zenit. Mas vitória importante para o Fortaleza. O que liga a alerta na questão do Lutero, que saiu sentindo a coxa. Artilheiro da equipe na temporada. O Marinho, que na hora que perdeu o pênalti sentiu a panturrilha também.
dois titulares absolutos nesse momento, que podem ser desfalques importantes. Na sequência, tem Sul-Americano, o Corinthians mesmo já poupou, mas um Corinthians fora de casa que, mais uma vez, não conseguiu render muito abaixo do que se espera para um time que tem esse potencial. Vitória normal, vamos dizer assim, quem fosse analisar esse jogo, o Corinthians sendo titular ou não, já imaginava o Fortaleza com uma vantagem. Mais uma vez, um ótimo público no Castelão, 32 mil. Fortaleza entre as melhores médias da Brasileirão, mais uma vez, Juninho. Você falou um resultado normal, mas esse outro resultado da Série A que o Zoré vai trazer, é normal isso aí? Coritiba 2, Bahia 4 lá no Couto Pereira? Isso aí é normal, Thiago? O Coritiba numa fase muito ruim, o Bahia vem até alguns momentos de oscilação, né? O Renato Paiva foi mandado embora, o Rogério Ceni chegou e no primeiro jogo, desde 2020, uma equipe não criava tantas chances claras de gol no primeiro tempo igual o Bahia criou. Foram 6 chances claras de gol. Né? O Coritiba abriu o placar logo de cara no jogo, o Bahia mostrou poder de reação, ainda mostra uma fragilidade defensiva, o que é normal, é início de trabalho no Rogério, do Rogério, o Bahia que vai ter um jogo onde é muito favorito na próxima rodada, então para manter uma sequência positiva com a chegada do Rogério, para brigar pela permanência, para quem é supersticioso, Juninho, quando Sim. o Rogério treinou uma equipe do Nordeste com as mesmas cores, que foi Fortaleza, deu bom. Né? Então, se o torcedor do Bahia se quiser se apegar a essa superstição, mas vitória importantíssima do Bahia, eu queria destacar o Ademir, que vive grande fase individual, ponta direita, ex-Atlético Mineiro, ex-América Mineiro, Juninho. É bom jogador, conheço. Eu me lembrei isso. Rogério Ceni estreou nesse 4-2. Rapaz, que maravilha. Foram os dois destaques que nós trouxemos esta 23ª rodada, que teremos jogos ainda no fim de semana. E no meio de semana, Thiago, nós tivemos a segunda rodada das eliminatórias da Copa América do Sul, 5 jogos. O Zoré vai trazer para nós, olha a bela vitória, voltaremos a falar um pouquinho mais, essa bela vitória, incontestável 3-0, mas teve expulsão na Bolívia, né, Thiago? O que aconteceu? Teve expulsão, né? O que tem de fator para a Bolívia usar como ponto positivo é a questão da altitude. É a segunda vez seguida que a Argentina vence a Bolívia lá em La Paz pelas eliminatórias. Se não me engano, foi a primeira vez na história que a Argentina venceu 2 vezes seguidas lá. A gente vai destacar individualmente um pouco mais para frente, mas é vitória incontestável. A Argentina, como eu disse, as eliminatórias da América do Sul, para mim, é claro, é brigar Argentina e Brasil para ver quem vai ser o primeiro. O resto, o próprio Uruguai, que é a terceira potência, muito abaixo dos dois, então a briga vai ser essa. Queria destacar uma curiosidade: o Messi, que foi poupado por uma questão da coxa, pôde estar no banco porque ele assinou a cláusula como alguma coisa de auxiliar. Então pode estar no banco Lionel Messi para acompanhar a seleção. Vitória importante da Argentina, que começa bem em detalhe, começa sem sofrer gols nos 2 primeiros jogos das eliminatórias, Júnior. Isso, exatamente. Então, esse foi o primeiro jogo, começou às 17 horas, né? Jogo cedinho. O segundo jogo que nós tivemos, o Zoré vai abrir, uma vitória do Equador contra o Uruguai 2-1 de virada. Você falou, né, Thiago? Importante, que o Equador tinha menos 3 pontos e agora ele tem 0 pontos. Fale um pouquinho dessa vitória 2-1 para o Equador, Thiago. E conseguiu zerar o saldo também, né? Que tinha perdido para a Argentina de 1-0. Então, vitória importantíssima. O Equador deve brigar, deve se classificar sem sofrer muito, apesar dessa punição de menos 3 pontos. Vitória de virada, 2 gols do mesmo jogador, zagueiro, coisa rara de zagueiro fazer 2 gols no mesmo jogo. Né? Você, zagueiro, sabe disso. Mas vitória importantíssima para o Equador. O Uruguai vem com 3 pontos, era mais ou menos o que eu esperava mesmo da equipe uruguaia. Vitória importante para o Equador, Juninho. É, muito legal. O outro jogo que nós tivemos, terceiro jogo, vitória da Venezuela, 1-0 de pênalti no fim do jogo. É aquela coisa que o nego fala, Thiago, cai lá que o juiz apita, foi isso ou foi bem apitado? Foi toque de mão, né? Foi toque de mão, mas foi bem apitado aquele... Não sei o que os caras têm mania de subir com o braço levantado, porque se a bola bater, o juiz vai dar pênalti. O VAR que deu pênalti, o Rondon bateu e converteu. Venezuela que vai se garantir na briga jogando em casa. E fora de casa é muito fraco tecnicamente, assim como a Bolívia. O Paraguai começa muito mal, empatando em casa com o Peru. Não fez gols, eu falei que a Argentina não sofreu, o Paraguai não fez gols. É situação complicada para o Paraguai na sequência das eliminatórias. Rapaz. O quarto jogo da rodada, e nós estamos em ordem cronológica de horário. Chile 0, Colômbia 1. Para mim, tropeço do Chile, Thiago? Por jogar em casa e ter enfrentado o Uruguai, na minha opinião, Chile e Colômbia são concorrentes diretos, né? Porque são 2 equipes que ficaram fora da última Copa, passam por uma reformulação. Vejo a Colômbia com um pouco mais de potencial, principalmente pelo ponto esquerdo Luiz Dias, que é atleta do Liverpool, jogou aqui no Júnior Barranquilla, foi atleta do Porto, muito bom jogador.
mas eu acho que chega a ser um tropeço pelo fato de jogar em casa, né? A Colômbia também não sofreu gols, venceu por 1-0 na abertura, né? Veio com 4 pontos, eu acho que está de muito bom tamanho, porque enfrentou um concorrente direto e tem mais pontos do que ele. Destaque do jogo, infelizmente, a lesão do Vidal, que não joga mais essa temporada. Lesão de joelho do Arturo Vidal, que foi reserva no outro jogo, mas fez gol, foi titular nesse, saiu machucado, Juninho. Muito legal. E o último jogo da rodada foi o jogo do Brasil. Você assistiu esse jogo, Thiago? Assisti. E o que é que o Fernando Diniz pode tirar de legal desse 1-0 para o Brasil, lá pelos 43 minutos do segundo tempo? Seguramente, Thiago, se você não falar bem do Gabriel Martinelli, nós vamos ter uma crise aqui dentro. Eu sou muito fã do Gabriel Martinelli, né? Inclusive passou pela base do Corinthians, revelado pelo Ituano. Isso. Brilhando muito no Arsenal. É um dos artilheiros brasileiros na história da Premier League já. Né? O primeiro é o Roberto Firmino, do Liverpool, ex-Liverpool, né? Mas enfim, sobre esse jogo, é uma atuação um pouco abaixo em termos de criação, mas o que eu tenho para destacar, eu acho que é a solidez defensiva, né? Porque o Brasil só sofreu aquela chance do gol contra a Bolívia, foi um mérito do jogador da Bolívia, mas teve falha defensiva. Contra o Peru, conseguiu suportar uma pressão inicial que vinha da arquibancada, que o Peru começou surpreendendo até na postura, na minha opinião. E numa jogada aqui no treino, tem uma imagem do escanteio, foi batido da mesma maneira, o Marquinhos cabeceou, a bola passou raspando a trave. Então não é por um acaso, todo mundo sabe que o Marquinhos, apesar de ser um zagueiro baixo, é muito forte na antecipação da defesa, né, Juninho? Cabeceou muito bem, 1-0 importantíssimo para terminar as eliminatórias, essas duas primeiras rodadas na liderança da seleção brasileira, Juninho. Exatamente, Brasil na liderança em primeiro lugar, Argentina em segundo, Colômbia em terceiro, Uruguai em quarto, Venezuela em quinto, Paraguai em sexto. Ainda teremos jogos, os jogos vão acontecer em outubro, no dia 12 de outubro tem a terceira e depois no dia 17, a quarta rodada, tem muita coisa para a gente falar. Falamos da eliminatória sul-americana, é o momento de caminharmos aqui com o nosso tempo, eu conferi o nosso tempo, tá ali, tá conferido, o nosso tempo tá legal. Vamos para o Mandou Bem? É o momento? Vamos ver o que nós temos aqui. Isso, o Mandou Bem de hoje, ó, dá uma olhada ali, o Zoreia tá abrindo ali, Di Maria. É o Messi que a Argentina precisa? Só para falar um pouquinho para o Thiago fazer o comentário sempre muito inteligente dele, Ángel Fabián Di Maria Hernández, nascido em Rosário, 14 de fevereiro de 1988. Só para o amigo que nos acompanha aqui pensar, mas por que motivo estão destacando o Ángel Di Maria? Destacando o Di Maria porque ele é simplesmente campeão olímpico, campeão olímpico, é mundial. Campeão mundial sub-20, é mundial. E campeão mundial agora há pouco, em novembro, campeão mundial. E o que mais que ele ganhou, Thiago? A Champions League, Campeonato Espanhol. Rapaz, então é o seguinte, quando jogar ele sozinho, já a Argentina ganhou. E quando jogar ele e o Messi, então o Brasil vai perder. Me fale do Di Maria, Thiago. Eu acho que o ponto mais interessante de ter o Di Maria no elenco é que você pode trazer o Messi para dentro, né? O Messi que jogou a maior parte da carreira como ponta direita, assim como é o Di Maria. Tanto que ele jogava na época da Copa passada, até a anterior, era Messi na direita, o Di Maria na esquerda, o Agüero no meio. Isso. E você, apesar do Di Maria ser um cara que tem um bom cruzamento, boa profundidade, você perde muito tirando ele do lado direito, que é o lado que ele mais gosta de jogar. Ele, jogador do Benfica, né, voltou pro Benfica, revelado pelo Rosário Central. Como eu disse aqui, fora do ar dos bastidores, é um dos jogadores mais subestimados da geração atual. Se pegar o 11 ideal dos mais subestimados, o Di Maria tem que estar nessa seleção, porque é um cara que tem assistência, tem bola parada, sabe finalizar, tem um contra um, tem velocidade, fez gol na final de Copa do Mundo, né, Juninho? Vale ressaltar também. Fez gol na decisão da Sul-Americana, não teve na Copa América? Fez gol na Copa América. Aqui no Brasil. No Maracanã. Inclusive, ele perdeu semifinal de Copa de 2014 contra a Holanda machucado. Se eu não me engano, ele não jogou nem a final também. Ele entrou um pouquinho, saiu com 15 minutos. Exato. Enfim, é um jogador espetacular, deu 2 assistências, eu acho que vale sim o destaque, porque, claro, devido às proporções, a gente não tá comparando o Di Maria e Messi, gente, pelo amor de Deus, porque comparar com o Messi, ninguém hoje dá para comparar. Mas quando o Di Maria tá em campo, é um ganho enorme para a Argentina. Ele começou no banco no outro jogo, né, um ganho enorme para a Argentina, é um baita do jogador, é um cracaço e pode ter certeza que vai terminar entre os destaques das eliminatórias, Juninho. E lembrando, agora que eu tô lendo aqui, Thiago, rapaz, o Di Maria fez gol no jogo olímpico, que a Argentina foi campeã, rapaz, ele e outros 3 atletas. Foi 2004? Isso. Contra a Nigéria? E aqui não tá destacado, não. Eu acho que é um pouquinho mais, acho que é 2008, que é a idade dele, 2008 ele teria 20 anos, é isso mesmo.
em 2008. Então, muito legal. O Thiago fez a abordagem perfeita. Di Maria, inclusive, nesse jogo que a Argentina venceu da Bolívia, ele destacou, teve 2 ou 3 participações. Foi 2 assistências. 2 assistências do Ángel Di Maria, um ótimo jogador, um segundo jogador de alto nível que a Argentina tem, né? Não podemos esquecer disso, não. O Thiago trouxe bem, ele tem participado dos mundiais, ele participou de 3 mundiais. Então, a gente fala muito de Messi, que Messi tem influência, sim, Messi tem influência, mas esse Ángel Di Maria, e hoje foi a primeira vez que nós trouxemos destaque de um único atleta, o que reverencia realmente o trabalho do Di Maria. Parabéns à Argentina. É o canhoto clássico, né, Juninho? Isso, tradicional. Agora vamos ao momento diferente. O Mandou Muito Mal deste Passando a Limpo, 12ª edição. O que nós temos na abertura do Mandou Muito Mal? Rapaz, mandou muito mal. Thiago, lê pra mim que tá escrito lá. Parece que tá escrito: o Flamengo não vai ganhar mais nada. O que você me fala desse Flamengo, Thiago? Não esqueça. Domingo tem São Paulo e Flamengo. Flamengo e São Paulo é no Maracanã, Thiago. Me fale sobre a nossa abordagem de hoje, o Mandou Muito Mal para o Flamengo. A própria pergunta, o Flamengo não vai ganhar mais nada, a gente vai saber daqui 2 jogos, né? Está 2 jogos de eu ser vice e ter uma temporada vexatória por tudo que foi investido, por toda a expectativa que foi gerada, tanto de final que disputou, né? Ou pode ser campeão e dar uma volta por cima, talvez, não sei. Mas o Flamengo, cara, tem gente que fala que gosta do São Paulo, tem gente que fala que não gosta, internamente falam que atletas não gostam, mas a direção gosta, enfim, não dá pra saber. É um Flamengo muito desorganizado, muito mal planejado, desde a demissão do Dorival. Boa! Que, inclusive, vai enfrentar o Flamengo, que inclusive eliminou o Vitor Pereira na Libertadores. Ele ganhou do Vitor Pereira na Copa do Brasil, foi lá e trocou um pelo outro. Não dá pra entender, eu não sei explicar, pelo menos. Mas, enfim, é um Flamengo muito abaixo. O próprio Vitor Bueno falou depois do jogo, podia ter sido mais. Realmente podia ter sido mais. Teve expulsão do Gabigol, expulsão correta, na meu ver, que ele deixou o braço mesmo de maneira agressiva, mas é hora de saber virar a chavinha. É um elenco experiente, né? Tem uma mescla de juventude com experiência, mas tem que virar a chavinha porque vai jogar para 70 mil pessoas no domingo, com direito à festa. Inclusive teve um cantor, agora me fugiu o nome, que tirou do bolso dele dinheiro para a torcida do Flamengo fazer uma festa, né, no Maracanã, de recepção, enfim. Eu acho que é o Flamengo que tem que estar preparado para enfrentar uma decisão. 70 mil pessoas não vai ser fácil para o São Paulo, que também perdeu, que também não vive um grande momento, mas a pressão no jogo de domingo está em cima do time mandante, que é a equipe rubro-negra, Júnior. Veja se você concorda comigo, Thiago. Os 2 primeiros times são equilibrados. Se o Flamengo entrar com um time titularzaço e o São Paulo com um time titularzaço, tem equilíbrio. Eu acho que o jogo passa a ter diferença na hora das substituições. Tenho a impressão que o Flamengo tem mais cartas para utilizar, ou eu estou errado? É só impressão, Thiago? Não, certamente. No Brasil, em termos de qualidade individual, nenhuma equipe se equipara ao Flamengo, né? O que acontece dentro de campo é outra coisa. Mas o Flamengo, sim, ele se garante muito em vários jogos pelo que tem no banco de reserva. O São Paulo tem a questão do Arboleda, né, que sentiu contra o Uruguai, né? A expectativa é de que ele possa estar atuando. Eu acho que é uma perda muito grande caso ele não jogue, principalmente na jogada aérea, até porque o Flamengo vai ter Bruno Henrique, por exemplo, que foi poupado. Vamos ver o que vai acontecer nessa grande final, Júnior. Então me diga, para este primeiro jogo, nós temos um favorito? Você deu um sinal aí de Flamengo, mesmo com essa restrição do momento do Flamengo. Vamos dizer, 55% para Flamengo e 45% para São Paulo, ou eu estou errado? Vejo o Flamengo com um pouco de favoritismo, no máximo 55-45, talvez até um pouco menos, mas eu vejo o Flamengo como um pouco favorito, sim, pelo fator de jogar em casa com 70 mil pessoas, no gramado um pouco melhor, né, depois dessa parada onde ele está sendo cuidado. Vamos ver o que vai acontecer na decisão, domingo, 4 horas da tarde. Muito legal, gente. Então era isso tudo que nós pretendíamos trazer e trouxemos para você e entregamos, que é um verbo que é utilizado no meio jornalístico, né, Thiago? Entregamos aquilo que propusemos. Parabéns. Segunda-feira você volta? Claro. Tá convidado? Sim, senhor. Trazer uma da... Vamos deixar para lá. Gente, muito obrigado a vocês que nos acompanham aqui. Mais uma vez, obrigado ao Thiago, que sempre traz muita informação. Estamos fechando num horário muito legal. Obrigado ao Oscar, obrigado ao Zoreia e todo mundo que nos acompanha. Faça parte do nosso canal, inscreva-se, compartilhe, comente, indique, enfim. Muito obrigado a vocês. Tenham um ótimo fim de semana. Aproveite para curtir com a sua família. Você também, Thiago. Sai lá com seu irmão, seus pais e tudo bem. Hoje tem evento da família. Hoje, sexta-feira, tem evento da família. Forte abraço a todos, muito obrigado. Tchau!